Olá pessoal, boa noite a todos. Estou aqui para poder fazer, como nós nos compromissamos, né? 4 aulas da legislação tributária do Estado da Bahia, para você ver aí o tipão de aula que a gente quer lecionar para você, dentro aí do nosso curso do SOS Curso, que já está aberto as inscrições, com uma redução substancial aí do preço inicial, que é o preço do curso, né? Onde nós vamos ter várias coisas legais, entre elas, né, a lei em áudio, que eu acho muito interessante, principalmente para aqueles colegas que têm a memória auditiva ou que gostariam de treinar a memória auditiva. Então imagina você pegar a lei do IPVA, a lei do ITCMD ou do ITD aqui no estado da Bahia e a princípio ouvi-la até o dia da prova, com certeza você vai fixar esse conteúdo. Então isso é novidade, né? Você vai ter também videoaulas com o professor Viscotês com as principais tópicos de cada parte da matéria, principalmente a ICMS, ITD, IPVA, o Conselho aí de Recursos Fiscais dentro do estado da Bahia e também aí o que a gente tem de melhor a respeito dessa situação. Nós vamos pegar aí muitas questões da Fundação Getúlio Vargas, a gente tem um banco de questões aí que a gente está adaptando para a legislação baiana, então a gente vai pegar 400 questões para o seu concurso da Bahia, e entre elas muitas questões da Fundação Getúlio Vargas. Então vai ser um curso também com exercícios. O material em PDF que a gente vai colocar para você à disposição é o próprio material que são as leis, né, que estão no nosso edital, mas que você a princípio pode retirar no próprio site, mas aqui já vai estar tudo já trazido para você, e principalmente as videoaulas que a princípio você vai acompanhar, né, a lei através dos comentários que eu vou dar dia a dia. E hoje, por exemplo, a gente vai falar de um dos importantes aspectos do fato gerador do nosso ICMS. Quem tiver aí, por favor, me confirma aí se está ouvindo, se está tudo legal, se a princípio a gente pode começar com a nossa aula. Às vezes a gente está falando aqui, o pessoal fala, não está aparecendo, Tudão. Pois é, então agora você me ajuda aí, dá um okzinho se você a princípio está assistindo, beleza? Então qual que é o aspecto, quais os 5 aspectos do fato gerador do ICMS, como a gente viu na primeira aula do nosso curso? Quais dos 5 aspectos do fato gerador do ICMS é o aspecto dessa aula? É aquele que responde a pergunta quando ocorreu ou quando ocorre o fato gerador do tributo. O aspecto temporal do fato gerador do nosso ICMS é um dos aspectos muito relevantes que a princípio definem o momento da ocorrência do fato gerador, e como nós sabemos, o fato gerador do nosso ICMS é um fato gerador instantâneo, ou seja, os momentos são muito importantes, porque a partir daquele momento o fiscal, o agente tributário do estado da Bahia vai poder cobrar o tributo. Então, na verdade, eu preciso saber qual que é o momento da ocorrência do fato gerador, porque eu não posso cobrar o tributo antecipadamente, a não ser que a lei preveja, que é o caso, por exemplo, da substituição tributária por antecipação, onde você cobra o tributo antes mesmo de nascer o fato gerador. Mas se a lei não prever que você vai cobrar o tributo antes de nascer o fato gerador, é impossível ao agente tributário aqui da Bahia cobrar o tributo. Vamos lembrar também que você vai trabalhar bastante na fronteira, né? Na fronteira do estado da Bahia com outros estados, fiscalizando inclusive fiscalização de trânsito. Então, na verdade, muitas vezes você vai se deparar com alguns momentos de fato gerador que acontecem na fronteira, e a gente tem que guardar isso também. Quer dizer, a entrada no estado da Bahia é fato gerador do tributo em algumas situações, e você vai estar lá para fiscalizar isso. Então vamos lá? Você que quer ser fiscal, você que quer ser, né, agente fiscal de tributos do estado, muito obrigado aí pela presença aí dos meus queridos, minhas queridas que estão aqui presentes aqui para assistir essa aula, e eu espero que você possa aproveitar o máximo da aula aí no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá para o slide. Aspecto temporal do fato gerador, ainda estou na lei 7.014 de 1996, a lei que instituiu o ICMS aqui no nosso estado, e ele pergunta, né, responde a pergunta quando? Quando ocorre? Repara que agora a gente vai ver o que? Momentos. E eu fiz questão de botar em caixa alta, em letra vermelha ali, os momentos da ocorrência do nosso fato gerador. O artigo 4º da nossa lei do imposto, ele fala o seguinte, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento. O primeiro momento é o momento mais importante. Como assim, Tudão? O momento mais importante desse nosso fato gerador é exatamente a saída das mercadorias. Então, quando você vê um caminhãozinho saindo de uma empresa, saiba, agente de tributos. Quando você vê um caminhãozinho circulando na fronteira do estado, saiba, agente de tributos, que ali existe um fato gerador. Porque o fato gerador não é naquela circulação propriamente dito, mas é no momento que saiu a mercadoria. Quando a mercadoria sai de um estabelecimento contribuinte do ICMS, já há ocorrência do fato gerador. Então, se o caminhãozinho
colocar as 4 rodas para fora do estabelecimento, já aconteceu o fato gerador do tributo. Então, na verdade, o momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, essa parte eu quero que você tome um certo cuidado. Coloquei aqui a ação declaratória de constitucionalidade número 49. Essa ação declaratória de constitucionalidade julgou, né, essa parte da Lei Candir como inconstitucional. Isso acabou gerando grande importância para a matéria. Como assim, Tudão? Na verdade é o seguinte, quando a Lei Candir foi julgada inconstitucional no seu artigo 12, inciso 1, segunda parte, que é essa ainda de um para outro estabelecimento do mesmo titular, é porque o texto da Lei Candir diz que a saída a qualquer título é fato gerador de ICMS, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou seja, ainda que você pegue a mercadoria e circule de um para outro estabelecimento da mesma titularidade, sem que haja mudança da titularidade, seja matriz e filial, uma empresa do João mandando para outra empresa do próprio João. Então, na verdade, essa situação seria amparada por incidência de acordo com a Lei Candir. Mas o Supremo, batendo o martelo, de acordo com posicionamentos que haviam desde a súmula 166 do STJ, dizia que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade não era fato gerador de ICMS. Mais recentemente já tinha declarado que isso, mesmo de forma interestadual, não era fato gerador de ICMS, até que bateu-se o martelo e agora a própria Lei Candir está inconstitucional. Então tomem todo cuidado desse tipo de questão. Eu já vi esse tipo de questão em prova da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade não é fato gerador e é o que acontece agora. Então, mesmo estando previsto na lei do imposto, o posicionamento para a nossa prova é a Lei Candir está inconstitucional nesse texto. Então a gente tem que entender que as leis menores também vão estar consideradas como inconstitucionais. Você entendeu? Se nós nos baseamos numa lei complementar nacional, que a princípio está julgada como inconstitucional nessa parte, nós vamos entender que aqui também a inconstitucionalidade eivou de vício. É claro que quando você eiva de vício a lei complementar, não significa que agora a lei estadual, né, você vai ter que falar de todas as leis estaduais de todos os estados. Não, se a principal foi considerada inconstitucional, as demais também o são. Você consegue entender isso? Então, cuidado com essa parte. Eu entendo que realmente a saída a qualquer título é fato gerador de ICMS, saída para doação, saída para remessa, saída para transferência. Agora toma cuidado, se for de um para outro estabelecimento do mesmo titular, você vai dizer, opa, estamos amparados por uma não incidência do tributo. Veja que é uma não incidência que nem está dentro das não incidências do artigo 3º, das 19 não incidências que você já estudou comigo. Mas tome todo cuidado com esse tipo de questão na nossa prova, tá bom? Veja que nós temos outro tipo de fato gerador saída, ó, saída do ouro. Mas que ouro que é esse, professor? Esse ouro não é imune? Não. Esse ouro é quando o ouro deixou de ser ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, o ouro, quando ativo financeiro ou instrumento cambial, tem de destinação reservas monetárias do país. O ouro, quando deixa de ser ativo financeiro ou instrumento cambial, então esse ouro se considera o ouro tributado como mercadoria. O ouro que é utilizado pelo ourives, o ouro que é utilizado para a fabricação de joias, o ouro que é utilizado, por exemplo, em próteses dentárias. Então, esse ouro é mercadoria e a saída do ouro é fato gerador do nosso tributo. Tá legal? Então, o ouro também entra aqui. Outro momento interessante de ocorrência de fato gerador é a transmissão. Lembra que o nosso fato gerador agora é uma operação que gera a transmissão de titularidade sobre a mercadoria. Transmissão é uma forma que o direito civil considera que há a mudança da titularidade. Então, na transmissão, você tem a mudança da titularidade sobre a mercadoria. E aí, o que acontece? Transmissão é um terceiro da propriedade de uma mercadoria que foi depositada em armazém geral ou em depósito fechado na unidade da federação do transmitente. Então, se você transmitir a um terceiro uma mercadoria que estava no armazém geral ou depósito fechado, nessa transmissão haverá fato gerador do tributo. Olha só, o depositante mandou entregar no depósito fechado. O depósito fechado entregou agora para um terceiro, por ordem do depositante. Quando o depósito fechado entrega para o terceiro, você diz que é como se o depositante estivesse fazendo essa entrega, porque o depósito fechado só cumpre a ordem do dono da mercadoria. Então, o depósito fechado entrega para o terceiro e há o que nós chamamos uma transmissão, que é como se fosse uma saída do depositante até o destinatário final daquela mercadoria que estava no depósito fechado. Então, esse fato gerador é diferente, é um fato gerador transmissão. Você entende?
Por exemplo, o inciso 4 também fala sobre transmissão. Ó. Transmissão da propriedade de uma mercadoria ou bem adquiridos no país ou de um título que represente a mercadoria, quando a mercadoria ou bem não transitarem para o estabelecimento do transmitente. Agora é uma importação. A mercadoria foi adquirida, né, no país ou o título que a represente e a mercadoria nem transitou pelo estabelecimento do transmitente. São as circulações jurídicas. Até mesmo numa importação, você traz de fora do Brasil e aí depois um terceiro compra aquela mercadoria do importador. A mercadoria nem vai para o importador e já chega diretamente ao terceiro adquirente. Nós dizemos que nessa transmissão ocorre o fato gerador do nosso imposto. Então veja lá no inciso 4, momento da transmissão da propriedade da mercadoria ou bem adquiridos no país ou de título que os represente, quando a mercadoria ou bem não transitarem pelo estabelecimento do transmitente. Aqui nós temos aquele exemplo normalmente relacionado à circulação jurídica. Quando a mercadoria nem passa pelo estabelecimento de quem o transmite, ou seja, de quem é o dono dela, mas mesmo assim já é entregue a um terceiro. Por exemplo, um importador baiano importa a mercadoria e já vende a um destinatário de São Paulo. Então, na verdade, a mercadoria às vezes já sai direto do Porto de Salvador, direto para o adquirente paulista. Então, essa saída já direto para o adquirente paulista tem uma transmissão de titularidade, e essa transmissão é porque é como se tivesse saído do estabelecimento do transmitente com o importador. Então, essa transmissão é fato gerador do nosso imposto. Tudo bem? Então, cuidado que a transmissão é fato gerador, inclusive nas circulações jurídicas. Lembra da circulação jurídica? É aquela que mesmo que a mercadoria não transite, houve a mudança da titularidade. Bom, outro fato gerador do nosso imposto é o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos similares, incluídos serviços prestados. Então, nesse fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos similares, nesse fornecer, que é justamente quando o garçom vem e traz o prato até você, já há a incidência do imposto, inclusive incluído sobre a base de cálculo do ICMS, né? O serviço que foi prestado. Então aqui entra a gorjeta do garçom, aqui entra o couvert artístico e outros elementos que façam parte da nossa base de cálculo. Tudo bem? Base de cálculo a gente vai ver mais adiante. Tá bom? Bom, além desses momentos de fato gerador, veja lá, nós temos um momento agora também de fornecimento de mercadoria, mas juntamente com a prestação de serviços. Que história é essa, professor? Operação mista. Lembra da operação mista? Obrigação de dar junto com a obrigação de fazer, fornecer mercadoria juntamente com prestar serviço. Então, quando é que incide ICMS? No momento do fornecimento dessa mercadoria. Quando não compreendidos na competência municipal, ou seja, está fora da lista de serviços, ou quando compreendidos na competência tributária dos municípios, mas tem uma indicação expressa da incidência do ICMS, conforme definido na própria lei complementar aplicável, que é a Lei Complementar 116/2003. Então, na verdade, nós temos aqui as duas incidências, aqui, as duas situações aqui relacionadas ao nosso imposto. 7. Momento da saída do estabelecimento industrializador ou do prestador de serviço em retorno do encomendante ou para de pessoa diversa por ordem do encomendante, de uma mercadoria que foi submetida a um processo de industrialização ou serviço que não implique prestação de serviço compreendido na competência tributária municipal, ainda que a industrialização não envolva a aplicação ou fornecimento de qualquer insumo. Olha que interessante, né? Esse fato gerador não é muito lembrado, às vezes, em outros estados, mas esse momento de fato gerador é interessante. Quando você remete para a industrialização, você vai ter a pessoa que é chamada autor da encomenda. Por exemplo, um supermercado famoso aí na Bahia, né? Vamos pegar um supermercado famoso aí na Bahia. Não sei o nome do supermercado famoso na Bahia, mas você pode imaginar aí Supermercado Tudão. Então o Tudão resolveu fazer produtos com o seu nome. Você já viu produtos no supermercado que tem o nome da própria supermercado? É claro que o supermercado não tem, né, plantação de cana-de-açúcar para fazer arroz com o nome de Tudão. Né? Ele não tem, por exemplo, fabricante de massa para fazer macarrão com o nome de Tudão. O que ele faz? Ele manda industrializar. Ele é o autor da encomenda, o supermercado Tudão. Manda industrializar e a industrializadora vai lá e devolve o produto para que o supermercado, a princípio, depois possa revendê-lo. Então, essa saída desse produto do industrializador é fato gerador do nosso ICMS. Sobre o quê? Sobre o material que você colocou ali naquela determinada industrialização.
sobre a mão de obra, se for o caso, naquela determinada industrialização. Ou seja, sobre a mais-valia que você colocou naquela industrialização, nós temos a incidência do nosso ICMS. Isso cai em prova, é o que nós chamamos de remessa para a industrialização. Você entendeu? O supermercado tudão, remetendo ao industrializador, essa volta tem uma saída, essa saída é fato tirador do nosso imposto. Fechou? Entendi tudão. Então é uma situação excepcional. E a gente tem aqui como mais uma situação de incidência do tributo. Também se considera ocorrido o fato tirador, olha lá, no momento 8, da entrada no território do Estado. Lembra que eu falei que os nossos agentes tributários aqui da Bahia têm que se preocupar com fatos tiradores relacionados à entrada no Estado? Por que dizer que vão estar lá na fronteira fiscalizando? Então, toda vez que um caminhão cheio de lubrificantes e combustíveis, líquidos ou gasosos, derivados de petróleo, também cheios de energia elétrica, né? Caminhão não vai estar cheio de energia elétrica, mas as linhas de transmissão que trazem energia elétrica para o Estado e cruzam a fronteira do Estado, oriundos de outra unidade da Federação, e que não forem destinados à comercialização, à industrialização, à produção, à geração e extração, essa entrada no território do nosso Estado é o momento do fato tirador do imposto. Então eu só vou cobrar, entre aspas, o momento do fato tirador de ICMS sobre o caminhão que está vindo com petróleo ou derivados para a entrada na Bahia, se for Bahia o estado de consumo, no momento da entrada. É claro que a lei pode estabelecer a substituição tributária nessa situação e quando há substituição tributária, você pode, a princípio, obrigar que o remetente pague antecipadamente esse tributo antes de entrar aqui no estado, antes do fato tirador acontecer. É o que nós chamamos do regime das retenção antecipada do tributo. Então, se houver um convênio entre os estados, o remetente do outro estado vai ser obrigado, o distribuidor de petróleo vai ser obrigado a recolher por substituição tributária, cobrando inclusive o imposto que seria devido no fato tirador na entrada do estado de consumo no estado da Bahia. Você está entendendo? Mas veja, em regra, o momento do fato tirador não é a saída do distribuidor de petróleo, porque inclusive essa saída é imune, segundo a Constituição Federal. É a entrada no estado de consumo, a entrada na Bahia. Tudo bem? Por isso que tem que ter um agente tributário ali fiscalizando essa entrada. Tá legal? Tá? E tem a ver com o meu trabalho, né, professor? Sim, tem a ver com o seu trabalho lá dentro. Bom, inciso número 9. Momento do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bens importados do exterior. Esse aqui é um importante inciso porque ele, a princípio, vai falar sobre a importação. E a importação tem 4 momentos muito importantes. O primeiro momento é quando, a princípio, a mercadoria entra no território aduaneiro. Esse é o momento, inclusive, onde acontece e nasce, né, o fato gerador do imposto de importação. Então, entrou a mercadoria internacional, uma mercadoria estrangeira no território nacional, você diz que há o fato gerador do nosso imposto de importação. Depois você vai ter o registro da declaração de importação. Essa declaração, inclusive, foi modificada recentemente por uma declaração única a respeito de todos os tributos naquela determinada importação. E aí, quando você tem o registro dessa declaração, você também tem outra informação importante, que é o momento, inclusive, do câmbio do imposto de importação. O momento da troca de moeda do imposto de importação. O ICMS se aproveita desse momento para o câmbio do ICMS. Então, se você vai ter que trocar a moeda estrangeira para a moeda nacional para pagar o II, faça o mesmo câmbio para pagar o ICMS. Tá certo? Depois você tem uma outra situação, que é o desembaraço aduaneiro. Dentro do despacho aduaneiro, o auditor fiscal da Receita Federal, aquele que faz parte da aduana, aquele que fiscaliza a entrada e saída de produtos do país, ele pode fazer uma vistoria física no produto que está entrando, ele pode ir lá checar o que está acontecendo. Então, na realidade, ele fiscaliza efetivamente a situação relacionada ao nosso tributo. Então, para nós, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil ele é muito importante. E, a princípio, ele acaba sendo aquele que faz o desembaraço, inclusive cobrando todos os tributos da importação, não só os federais, como IPI, II, IOC, que é o Imposto sobre Operações de Câmbio, PIS, COFINS de importação, mas também o Imposto Estadual, o ICMS na importação é cobrado nesse momento. No momento do desembaraço, no momento da ocorrência do fato tirador do ICMS na importação. E depois, finalmente, você tem a entrega do produto ao destinatário final daquela importação. Então, na verdade, são 4 momentos. Vamos lembrar? Entrada na mercadoria no território aduaneiro, registro da declaração de importação ou outro tipo de declaração que substitui a DI, desembaraço aduaneiro, entrega ao destinatário final. Tá legal? E o nosso momento do fato tirador é a entrega ao destinatário, é o desembaraço aduaneiro. Agora, se uma mercadoria vai entrar no país e, a princípio, ela for apreendida ou abandonada,
Então é uma importação que acabou se tornando irregular e ela foi apreendida ou abandonada. Você diz que a aquisição na licitação pública dessa mercadoria ou bem importado do exterior é apreendido ou abandonado, vai ser o momento da ocorrência do nosso fato gerador. Então, a aquisição e licitação pública de uma mercadoria que foi apreendida ou abandonada será o momento do nosso fato gerador, do nosso tributo. E que aquisição é essa? Então, a mercadoria foi abandonada, lembra, eu dei um exemplo lá na Ponte da Amizade. O gente boa está atravessando com cigarros que a princípio não estão pagando o tributo. Então está vendo lá um descaminho do cigarro. E aí ele joga, percebe que a fiscalização viu ele joga aquilo pela borda lá, ou seja, joga pela Ponte da Amizade e aquilo vai parar, né, no litoral, né, na margem do rio, né, do lado brasileiro. Aí o fiscal vai lá, pega o negócio, vê que é uma situação de uma mercadoria que foi apreendida de forma irregular, numa importação, ninguém pagou o tributo sobre aquela determinada situação, a mercadoria está em condições de ser vendida, ela não é proibida no Brasil, então ele vai lá e vai levar a mercadoria a ser licitada. Quando houver o leilão, o arrematante, temos um fato tirador aí do imposto, inclusive com o contribuinte do tributo. Não é em toda licitação que você vai ter o arrematante como contribuinte, mas quando a importação é irregular, você não conhece mais o importador, então o arrematante vai ser o único que vai pagar o ICMS nessa determinada importação irregular, ele inclusive é o contribuinte do tributo. Guarda essa informação para você levar para a prova. Tá legal? Então daí mais outros momentos de fato tirador. Na prestação de serviço de transporte, olha só que interessante, ó. Considera-se ocorrido o fato tirador do imposto no momento do início da prestação de serviços de transporte, seja de forma interestadual, que é aqueles que incidem o ICMS, ou intermunicipal, por qualquer via ou meio, qualquer via, né, aérea, terrestre, marítima, inclusive gasoduto, oleoduto, aqueduto, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. A transportadora de valores, professor, tem incidência do nosso ICMS? Sim, se o início e o final do transporte é entre municípios distintos ou entre estados distintos, a transportadora de valores também é contribuinte do nosso ICMS. Outra coisa, lembre-se disso. O transporte é tributado no estado ou no município onde se der o início da prestação de serviço de transporte. Então é para aquele estado onde está a empresa, o estabelecimento, que é onde está o início da prestação de serviço de transporte. Não importa onde está o tomador, não importa onde é registrado o prestador, não importa. Onde está o caminhão, importa é aonde se deu o início da prestação, é para onde é devido o nosso tributo. Então é muito importante a gente saber que 90% dos casos de prova, prestação de serviço vai sempre lembrar do estado onde se der o início da prestação. A exceção a essa situação de regra é justamente quando a situação for relacionada a uma importação de mercadorias e o transporte para trazer a importação se iniciou fora do país. Eu não tenho como cobrar o local do início. Ah, professor, vem um transporte marítimo trazendo mercadorias lá dos Estados Unidos para o Brasil. E eu não tenho como fazer essa fiscalização. É verdade, você não tem. Você não tem nem como fazer isso. Porque, na verdade, nesse momento, não vai acontecer o fato tirador. Vai acontecer, conforme o inciso número 12, ó, no ato final da prestação de serviço de transporte quando iniciado no exterior. Ato final, quer dizer, é na importação de serviços, o serviço de transporte se iniciou no exterior, no ato final dessa importação você vai ter, então, o momento da ocorrência do nosso fato tirador, como se fosse o ato que se der no Brasil. Veja, e agora com a situação das prestações de comunicação, serviços de comunicação? O inciso 13 vai dar a regra. Considera-se ocorrido fato tirador do imposto no momento da prestação onerosa de serviços de comunicação de qualquer natureza, inclusive a geração, a emissão, a transmissão, a retransmissão, a repetição, ampliação ou recepção de comunicações, ou qualquer meio ou processo, ainda que iniciado ou prestado no exterior. E observa-se ainda o seguinte: quando se tratar de um serviço de telecomunicações, onde sinais são via satélite, por exemplo, o imposto será devido a este Estado nos serviços internacionais tarifados e cobrados no Brasil. Por exemplo, né, serviços internacionais tarifados no Brasil, cobrados no Brasil, cuja receita pertence às operadoras e o equipamento terminal brasileiro esteja situado em território desse Estado. É uma situação interessante porque isso não está previsto na nossa Lei Candir. Na verdade, ele está falando que os serviços internacionais que forem tarifados no Brasil deverão ser cobrados no Brasil. É o caso, por exemplo, da DDI a cobrar, lembra? Descarga direta internacional a cobrar. É um outro serviço, né? Um serviço telefônico, mas como ele é a cobrar no Brasil, vai ser tributado na conta telefônica. Ah, eu tenho uma TV a cabo e agora eu quero ver a final do MMA, né?
Vai lutar lá um grande campeão brasileiro, quero ver essa luta que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Então tá bom, então você vai importar aquele serviço e você vai a princípio pagar porque ele vai cobrar no Brasil, tributado aqui no nosso estado da Bahia, se a princípio o terminal estiver aqui, onde a princípio aquele serviço está sendo tomado. Na prestação de serviços móveis ainda de telecomunicações, desde que a estação receber a solicitação esteja instalada no território desse estado. Então, se houver serviços móveis de telecomunicações, se a estação que recebeu a solicitação, ou seja, recebeu o serviço, está instalada no estado da Bahia, tributo para a Bahia. Agora, uma outra importante exceção no serviço de comunicações são os serviços prestados mediante ficha, a antiga ficha telefônica, não existe mais, né? Pelo menos eu não conheço mais o uso dela, mas pode ser que apareça por aí. Cartões telefônicos, esses são mais comuns, ou assemelhados. Considera-se então ocorrido o fato gerador do ICMS no momento do fornecimento do cartão telefônico, desse instrumento ao usuário, ou a terceiro intermediário, ou quando para utilização exclusiva em terminal de uso particular, ou seja, quando você vai usar diretamente no seu terminal de celular, no momento do reconhecimento ou da ativação daquele crédito no seu celular. Então, se você for comprar um cartão, e a princípio aquele cartão telefônico serve para qualquer tipo de ligação, em qualquer lugar você vai utilizá-lo, como por exemplo, nos orelhões aí da vida que porventura possam existir, né? Orelhão é aquele terminal telefônico público, né? Aí você diz que no fornecimento desse cartão para você já há a incidência do imposto. Mas vê lá na telinha, se você vai pegar e vai ter um crédito para o seu celular, propriamente dito, você está adquirindo esse crédito, olha só o que ele fala. O momento do fato gerador ainda é outra exceção. Se for para exclusivo uso no terminal de uso particular, ou seja, no seu celular, vai ser então no momento do reconhecimento ou da ativação desse crédito para o seu celular. Então, quando houver esse momento, vai ocorrer então o fato gerador do nosso ICMS. Então é interessante que no serviço de comunicações nós temos uma regra, momento da prestação onerosa, mas temos algumas exceções importantes que devem ser levadas para a prova, né? Tem mais situação aqui, né? O serviço de comunicações, como é um serviço que tem várias situações, né? Nós temos várias situações também quanto ao seu momento. Veja lá, o inciso 14 vai falar sobre isso, ó, momento do recebimento pelo destinatário de um serviço de comunicação prestado no exterior, cuja prestação se tem iniciado no exterior. Então a ligação DDI a cobrar, quando ela é recebida, acontece o fato gerador, porque eu estou tendo um serviço cuja prestação se iniciou no exterior, né? Ou momento do recebimento no estabelecimento ou domicílio do tomador de serviço, prestado por meio de satélite. Momento do recebimento no estabelecimento ou domicílio do tomador de serviço, prestado por meio de satélite. Entenda isso. Então, momento da prestação de serviço via satélite, o recebimento. Veja, serviço é diferente de mercadoria. A mercadoria você vê ela dando saída, você vê ela dando entrada. O serviço é recebido. Então é um bem intangível. Por isso que não é mais entrada ou saída. Você não está vendo eles. A princípio você só percebe que a pessoa recebeu o serviço, que ela está lá satisfeita. O serviço foi prestado, então ela recebeu. Ele recebeu a ligação DDI a cobrar, quer dizer, acabou de falar com seu parente no estrangeiro, a ligação ia cobrar no Brasil, ela mora, né, na Bahia, fato gerador para nós aqui na Bahia, tributação do nosso imposto. Tudo bem, serviço de comunicações? Então são várias situações relacionadas aí aos nossos serviços de comunicação. E o DIFAL, professor? Diferencial de alíquotas. O DIFAL, na realidade, ele tem tanto a situação do DIFAL para o contribuinte do imposto, onde o próprio contribuinte no estado da Bahia vai ter que pagar o tributo. Então a gente diz assim, ó, se for mercadoria, é no momento da entrada da mercadoria. Se for a utilização de serviço, é no momento da utilização do serviço. Então, ao momento da entrada, mercadoria, ou utilização, serviço, efetuado por contribuinte do ICMS, de mercadorias, bens ou serviços em decorrência da operação interestadual ou de serviço cuja prestação se tem iniciado em outra unidade da federação, quando a mercadoria ou bem foram destinados ao seu uso, consumo ou ativo permanente, ou quando o serviço não estiver vinculado à operação ou prestação seguintes, alcançadas pela incidência do imposto. Então ele está falando agora de dois momentos distintos. Momento do DIFAL. Se for mercadoria, entrada, né, efetuada pelo contribuinte, quando ele comprar para uso, consumo ativo.
É interessante estar diferente da Lei Candir. Eu estava olhando aqui com carinho, né? A Lei Candir fala na entrada do Estado do adquirente. E aqui ele está falando na entrada efetuada pelo contribuinte. Ele não fala, né, entrada no contribuinte, como a maioria dos estados ainda falam. Mas, na realidade, a Lei Candir fala entrada no Estado. A Lei Complementar 190/2022 alterou e colocou esse texto lá na Lei Candir. Para nós, a gente vai levar aqui a lei aqui do Estado, né, para você não errar na prova, mas tomem todo o cuidado. Se ele falar de acordo com a Lei Candir, existe uma grande diferença aqui, que o DIFAL para o contribuinte, para o Estado. Então, por exemplo, uma empresa fabricante de fogões vende para um restaurante baiano um fogão industrial. Então, é uma remessa para ativar, ou seja, eu vou pegar aquele fogão, estou comprando de outro estado e vou ativar aqui no estado da Bahia. Beleza, eu sou contribuinte, sou um restaurante, sou contribuinte do ICMS, eu forneço refeições. Então, eu vou pagar o DIFAL. Quando dá entrada daquele bem no meu estabelecimento, é o que está na nossa lei aqui baiana. Se você for lá na Lei Candir, diz que esse DIFAL tem como momento da ocorrência do faturador a entrada no estado da Bahia. Tomem todo cuidado. Se cair de acordo com a Lei Candir, mas é que eu creio aqui que vai cair de acordo com a lei baiana, até porque a Lei Candir nem é citada no nosso edital. Então tomem cuidado. Tudo bem que a gente tem que sempre falar tudo aqui para você, né? Agora, para o não contribuinte, nós também temos dois momentos, porque um é sobre a mercadoria e o outro é sobre o serviço. A venda interestadual para o não contribuinte é aquela história, o estabelecimento da Magalu em São Paulo vendendo para o João que mora em Salvador. Então ele comprou agora uma TV Super Plus mais Plus e que a princípio vai passar lá na fronteira do estado e você que é um agente tributário aqui da Bahia vai parar o caminhão e vai perguntar a respeito da tributação do DIFAL para o nosso estado, uma vez que a nota fiscal está dizendo que é a venda para uma pessoa, um CPF, o seu João. E aí? Qual que é o momento da ocorrência do faturador desse DIFAL para o não contribuinte? Vamos lá? Vai na telinha. Então, o momento do faturador, ó, segundo o inciso número 16, é no momento da saída interestadual de mercadoria ou bem, ou seja, já na saída do estado de São Paulo, por exemplo, da Magalu, destinado ao consumidor final, o seu João, não contribuinte do ICMS, domiciliado ou estabelecido no nosso estado. Então, essa saída interestadual já tem faturador para o nosso imposto. Tá bom? Ou, no momento do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas à operação ou prestação subsequente, cujo tomador é domiciliado nesse estado e não seja contribuinte do imposto. Então, no momento do início da prestação feita de São Paulo para a Bahia, né, e vamos imaginar que o seu João realmente é o usuário final desse serviço, não há o que se falar de outra situação que não seja cobrar esse tributo. Tá legal? Então, o DIFAL para contribuinte é a venda para o restaurante baiano. O DIFAL para o não contribuinte é a venda para o seu João. Beleza? Os dois exemplos? Entendi, Tudão. É importante trazer exemplos para que você possa, inclusive, verificar as situações. Agora, tem um capítulo aqui no artigo 4º aqui da nossa lei do imposto que fala a respeito de uma saída chamada saída ficta ou saída presumida. Essa saída obriga a emissão de nota fiscal, por isso que ela existe. Mas ela é presumida, porque a mercadoria muitas vezes não está passando por ali. Vou falar de novo. Uma saída ficta, uma saída presumida, é uma saída inventada pela lei. É uma situação que você tem que emitir uma nota fiscal como se tivéssemos realmente a saída física, mas a saída realmente não está acontecendo da forma como está lá prevista no documento. Por isso que ela é uma saída ficta, é uma presunção legal. Tudo bem? E o artigo 4º, parágrafo 1º da lei do imposto vai falar a respeito dessas saídas. Quais são elas, Tudão? Veja lá então no site, veja lá então lá no slide. Olha só, para efeitos dessa lei considera-se saídas fictas ou presumidas a saída do estabelecimento, a mercadoria constante no estoque final, na data de encerramento das suas atividades, a menos que se trate de uma sucessão. O que ele quis dizer com isso? Quando uma empresa está encerrando suas atividades, ela tem um estoque, às vezes, de mercadoria nelas. Quando as mercadorias entraram na empresa, aquilo gerou um crédito de imposto. A gente vai ver sobre crédito e débito mais adiante. Mas eu tenho que fazer uma nota fiscal para poder dizer, para me debitar, ou seja, tirar aquele determinado crédito que teria um direito contribuinte. Então eu faço uma nota fiscal de saída ficta ou presumida no encerramento das atividades. Justamente para que aquele crédito daquelas mercadorias que entraram possa ser abatido com esse débito aqui na saída. Mas é claro que isso é uma presunção. Eu sempre tenho que fazer, né? Só que é uma presunção, é uma situação excepcional. Você entendeu?
Lembrando que o que a gente está falando aqui, esse bate-papo é interessante para a prova discursiva, tá? Então lembre-se, está encerrando a atividade da empresa, vai emitir uma nota fiscal de saída, porque é uma saída presumida. Ele diz, exceção disso, a sucessão. Porque na sucessão, você vai ter uma sucessão da empresa, ela não está encerrando efetivamente as atividades, ela vai continuar com outro nome. Então, é uma exceção a essa situação. Olha lá, outra situação. Considera-se saída do estabelecimento de quem efetuar o abate, a carne e todos os produtos resultantes do abate do gado, em matadouros públicos ou particulares, não pertencentes ao abatedor. O abatedor, ele manda fazer o abate, né? E o matadouro é aquele que, a princípio, faz o abate. O abatedor, então, é aquele que, a princípio, comanda a situação. Ele, às vezes, ele não tem local para a matança do gado, ele manda para o matadouro público ou particular, o matadouro vai dar saída daquele produto diretamente ao açougue. A gente diz que considera-se saída do abatedor a mercadoria quando ela, a princípio, sair resultante do produto do abate, como se ela estivesse saindo do abatedouro para o açougue. O abatedouro é o dono da mercadoria, ele é o dono do gado. Ele, a princípio, contrata o matadouro para efetuar o serviço e o matadouro já entrega diretamente para o açougue. Então é como se estivesse saindo do abatedor para o açougue. Mas é uma saída ficta, presumida, porque não sai realmente do abatedouro para o açougue, passa pelo matadouro. Tudo bem? Então, na verdade, é uma saída presumida, uma saída ficta. Faz até um esqueminha aí, ó. Abatedouro, matadouro, açougue. Então, aonde que o gado está andando? Vai do abatedouro até o matadouro e do matadouro vai para o açougue. Aonde que está a saída presumida? É como se fosse a saída do abatedouro diretamente para o açougue. Mas que não é real, mas existe uma nota fiscal para poder fazer essa venda desta mercadoria, que é o produto resultante da matança do animal. Tudo bem? Considera-se saída do estabelecimento do depositante, depositante é o dono da mercadoria, que manda depositar. Situado em território baiano, a mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado do próprio contribuinte nesse estado, no momento da saída da mercadoria do armazém geral ou depósito fechado, para estabelecimento diverso daquele que tiver remetido para depósito, ainda que a mercadoria não tenha transitado pelo estabelecimento, e no momento da transmissão da propriedade da mercadoria que está ainda depositada no armazém geral ou no depósito fechado. Então explica isso aqui. Vamos imaginar, a empresa A é um depositante. Anota aí, a empresa A é um depositante. E ela está na Bahia. Mandou para o armazém geral, que está na Bahia. Remessa amparada por não incidência do imposto. A gente viu as não incidências no artigo 3º. O armazém geral, por ordem do depositante à empresa A, mandou para a empresa B, também na Bahia. Então, na verdade, houve uma saída para um terceiro. A gente diz o seguinte, existe uma saída ficta aqui. O armazém geral está dando a saída para o terceiro, mas quem realmente está vendendo a mercadoria é a empresa A, que é o dono. Então, considera-se saída do depositante. Então, vai ter uma nota fiscal de venda diretamente do depositante que mandou depositar, mas que também mandou o depósito, o armazém geral, entregar para o terceiro. Então, na verdade, tem uma nota fiscal de saída direta da empresa do depositante para a empresa B. Nota fiscal de venda, inclusive com a incidência do ICMS. Só pode vender a mercadoria quem é dono dela. E quem é dono dela é o depositante. Tudo bem? E mesmo que a mercadoria nem saia do lugar, ela continue no armazém geral, porque a empresa B também contratou o armazém geral, só a mera mudança da titularidade através da nota fiscal já gera o fato gerador do ICMS. Então é o que nós chamamos de circulação jurídica. A mercadoria nem sai do lugar, fica no depósito, fica no armazém geral, mas ela mudou de titularidade. Era do depositante, passou a ser do terceiro. Era da empresa A, depositante, passou a ser do terceiro, que é a empresa B. Tudo bem? Então, na verdade, nós temos aqui uma outra saída ficta. Várias saídas fictas, Tudão. Interessante que a gente pode ter isso aqui caindo na prova. Pode, com certeza. Também considera-se saída ficta saídas como tendo entrada e saída do estabelecimento do importador, do arrematante ou do adquirente numa licitação promovida pelo poder público neste estado, uma mercadoria estrangeira saída de repartição aduaneira ou fazendária com destino a um estabelecimento diverso daquele que houver importado a mercadoria, arrematada em leilão, licitação ou adquirido aquela mercadoria. Olha só que interessante, eu fiz esse exemplo. Mercadoria veio pelo Porto de Salvador e o importador importou ela. Já arranjou um comprador e já vendeu para uma indústria lá, né, em São Paulo. Então, na verdade, é como se ela tivesse entrado e saído do importador, mas ela já está indo direto para São Paulo.
É como se ela entrasse e saísse do importador baiano, mas ela está indo direto para São Paulo. Então, através de notas fiscais, você tem como fazer uma nota fiscal de saída ficta, saída presumida, importador baiano para a indústria paulista. Mas é uma nota fiscal de presunção, é uma presunção, é uma saída presumida, tá certo? Só para você, a princípio, fazer incidir o tributo, tá? Essa importação não é uma importação casada, eu consegui encontrar esse comprador lá de São Paulo depois que eu já tinha feito a importação. Então a mercadoria, provavelmente, ela a princípio chegou ao porto de Salvador e enquanto ela estava lá sendo desembaraçada, aí encontramos um comprador, então manda entregar direto lá em São Paulo. Então houve a importação e depois uma venda interestadual. Tudo bem? Entendi, Tudão. Uma situação diferenciada. Então, de novo, agora, ó, considera-se saída do estabelecimento do autor da encomenda, lembra do supermercado Tudão, a mercadoria que for remetida pelo executor da industrialização, a indústria de macarrão, por exemplo, diretamente a um terceiro adquirente ou um estabelecimento diverso daquele que tiver mandado industrializar. Então aqui é o supermercado Tudão mandando para a indústria de macarrão fabricar um macarrão com a marca Tudão. Aí ela manda entregar ao supermercado Tudão numa outra empresa. Então entrega aí os macarrões Tudão aí para, a princípio, ser vendido nessa outra empresa. Então considera-se como se estivesse saindo do supermercado, porque quem é o dono da mercadoria, quem é o autor da encomenda. Então é como se fosse uma saída do autor da encomenda até a empresa que está comprando esse macarrão. Tudo bem? Então é uma saída ficta de uma remessa para a industrialização. Considera, inciso 6, como tendo entrado e saído do estabelecimento de um contribuinte que transmitir a propriedade de mercadoria ou bem adquiridos no país ou título que os represente, nas vendas à ordem, quando a mercadoria ou bem não transitar pelo estabelecimento do transmitente. Então, nas vendas à ordem, quando a mercadoria ou o bem não venham a transitar pelo estabelecimento transmitente. Então, aqui é outra situação, a mercadoria está sendo transmitida sem nem ao mesmo circular pelo transmitente, circulação muitas vezes jurídica. Tá legal? Então, artigo 4º, parágrafo 1º, tem várias situações de circulação jurídica, como a gente viu agora aqui. Olha só, outra consideração, eu achei interessante que eu trouxe até essas regras a respeito dos contratos de serviço de transporte no Brasil. Considera o serviço de transporte iniciado no exterior aquele que está vinculado a um contrato de transporte internacional, ainda que quando chegue no Brasil ainda haja um transbordo, uma subcontratação ou redespacho. Então, se está vinculado a um contrato internacional, esse serviço está vindo diretamente do exterior. Então, a gente entende que o contrato internacional ele vincula o serviço ser diretamente no exterior. Não importa se houve subcontratação, ou seja, desde o início do serviço de transporte, para todo o trajeto já tinha um subcontratante, que é a empresa que a princípio foi contratada inicialmente para fazer o serviço de transporte, contratando um subcontratado, que é uma outra empresa. Então, por exemplo, A, lá nos Estados Unidos, resolve mandar para B, que é uma empresa aqui na Bahia, uma determinada mercadoria. Usa uma empresa de navegação C para fazer o serviço de transporte. C quer subcontratar, porque ela não quer fazer o serviço. Ela subcontrata D. Ela emite a seu conhecimento de transporte internacional como se fosse ela fazendo o transporte, mas no campo de observações ela diz quem vai fazer o transporte é a D. Isso é subcontratação. Isso não muda o status do transporte ser internacional. Redespacho. Redespacho não. Redespacho você pega uma outra empresa para fazer uma parte do trajeto que foi combinado. Então vamos imaginar que a princípio você faz uma importação aqui pela Bahia e uma parte do trajeto você fala assim, ó, eu vou até um determinado local de avião e depois a parte do navio eu vou contratar uma outra empresa para fazer essa parte do serviço. Isso é um redespacho. Mas não importa, se foi um contrato internacional, isso não vai mudar nada. E o transbordo? Estava vindo de ônibus, não, estava vindo com caminhão, né? E aí na fronteira lá do norte do país, a princípio aquele caminhão estava sendo destinado para a Bahia, ele quebrou. Então foi necessário eu trocar de veículo. Então houve o transbordo das mercadorias. Mas isso não muda a situação da mercadoria ter sido importada com transporte internacional. O transbordo é quando você muda o veículo para você poder ter um novo veículo fazendo serviço de transporte. E eu trouxe isso aqui todo resumidinho para você. Se você não entendeu muito, olha só, vamos ver se as definições te ajudam. Olha lá, o que é subcontratação? Entende-se por subcontratação, para efeito da legislação de ICMS, aquela firmada desde a origem da prestação de serviço. Lembra que a empresa C não vai fazer, ela mandou a empresa D, por opção do transportador em não realizá-lo em veículo próprio, contratando dessa forma um terceiro. Então a C mandou a D fazer. Na subcontratação, a transportadora subcontratada
é responsável por todo o trecho da entrega, da origem até o final. Então a D vai fazer todo o trecho da entrega da origem até o final. Vamos ver o redespacho? Redespacho é o processo previamente determinado por transportadores, empregado quando a mercadoria em trânsito, antes de ser entregue ao seu destinatário final, tem o seu transporte assumido por uma segunda empresa. Então lembra, aquela determinada empresa foi lá e contratou uma outra empresa para fazer uma parte do trajeto, diversa daquela que iniciou. No redespacho, a redespachada, a transportadora contratada para fazer o redespacho, percorre apenas parte do trajeto. Então existe uma diferença entre a subcontratação e redespacho. Aliás, algumas diferenças. Uma delas é que uma é para todo o trajeto e outra é só para parte do trajeto. Outra delas é que uma é desde o começo da prestação de serviço, a outra é depois que a prestação de serviço se iniciou. Então, são coisas interessantes que já caíram em prova. E o transbordo? É caracterizado pela continuidade da prestação de serviço de transporte de cargas ou de turistas, passageiros e de outras pessoas da mesma empresa transportadora, ainda que através de um estabelecimento situado no mesmo ou em outro estado. Então, na verdade, se a carreta quebrar, você vai ter que mandar uma outra carreta, a mesma empresa de transporte manda uma outra carreta e vai ter que fazer o transbordo, que é o transbordo que pode ser de carga, pode ser de pessoas também, né? Então, pode ser de passageiros também. Tudo bem? Então, olha lá, de novo, considera-se então um serviço de transporte iniciado no exterior aquele que é vinculado a um contrato de transporte nacional. Isso que é importante. Ainda que haja transbordo, subcontratação e redespacho. Você já sabe o que são essas cláusulas. São cláusulas de serviço de transporte, mas que não vão mudar a circunstância do transporte ser internacional. Tá bom? Agora o parágrafo terceiro acaba sendo muito importante, porque ele muda a regra do jogo. A regra do jogo é que o ICMS sobre a importação, ele é tributado, a importação de mercadoria é tributado no momento do desembaraço aduaneiro. Agora ele fala o seguinte, se a entrega da mercadoria se der antes do desembaraço, vai mudar o momento. Ué, mas como é que a entrega de uma mercadoria na importação se dá antes do desembaraço? Olha só, na hipótese do inciso número 9, que é a importação, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de mercadorias ou bens importados do exterior deverá ser autorizada por um órgão responsável pelo seu desembaraço, o que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente sobre a operação no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário. Essa aqui é uma situação um pouquinho anterior àquilo que eu tinha falado. Por quê? Porque eu estou falando agora que o fiscal da aduana, o fiscal da Receita Federal, só pode liberar mercadoria importada se houver a guia de pagamento do ICMS. Ou se houver a liberação do pagamento do ICMS por alguma circunstância, seja isenção, não incidência, algum tipo de benefício fiscal. Tudo bem? Uma situação e outra? Então, na verdade, o fiscal da aduana ajuda a fiscalizar o ICMS na importação. Com certeza. Ele é um grande fiscal que ajuda a fiscalizar o ICMS na importação. Agora nós temos algumas situações interessantes aqui de determinadas presunções. Continuo com as presunções. No artigo 4º ele vai falar sobre essas presunções aqui, ó. Presume-se a ocorrência de operações ou prestações tributáveis sem pagamento do imposto. Ou seja, é como se você tivesse feito uma venda sem nota fiscal. Ou não está entrando dinheiro no caixa, porque a venda é irregular. A venda virou um caixa 2. Saldo credor da conta caixa. Esse dispositivo aqui do artigo 4º, parágrafo 4º, eu acho que é o mais importante para efeitos relacionados a uma questão de auditoria fiscal, por exemplo. Você está falando para o auditor o seguinte, ó, quando você pegar um saldo credor na conta caixa, a conta caixa é devedora. Toda vez que sai uma venda de mercadoria, ela a princípio é uma conta devedora, você vai ter um crédito. Agora, se tem mais saídas de mercadoria do que entradas de recursos, então a conta caixa, né, na realidade o estoque está ficando em crédito, mas a conta caixa não está tendo débito. Cadê o dinheiro dessas vendas? São vendas sem nota fiscal, são vendas irregulares. A gente diz que é o caixa 2 da empresa, a gente diz que é uma omissão de receitas. O que é uma omissão de receitas? São situações que a gente pega na contabilidade da empresa, na contabilidade fiscal, e a gente verifica, opa, com certeza ele está fazendo venda sem nota. O dinheiro está entrando de outra fonte. Na realidade, ele não está contabilizando porque ele não está emitindo notas fiscais, mas ele está fazendo venda sem a nota fiscal. Você entendeu? Então é o que chama-se omissão de receitas. Saldo credor da conta caixa é um grande exemplo, que você estuda lá também em contabilidade. Suprimento à caixa de origem não comprovada. Então, suprimento à conta caixa. Quer dizer, a conta caixa está com saldo credor. O sócio vai lá, o sócio faz uma doação, faz um suprimento no caixa. E aí ele não informa, na realidade, conforme da onde veio aquele dinheiro. Ele também não faz uma transferência efetiva. Na realidade, ele só pega o dinheiro do caixa 2 e paga a conta.
Então, esse tipo de suprimento sem origem comprovada, para nós, é caixa 2, é fato gerador do nosso ICMS. É como se fosse uma venda sem nota. Manutenção de um passivo de obrigações que já foram pagas ou que nem existam. Como assim, Tudão? O cara deixa lá no passivo uma conta que ele já pagou. Para quê? Para não mostrar que ele teve dinheiro para pagar. Por quê? Porque ele está com caixa 2. Ele está usando ali uma conta adulterada. Ele está, a princípio, fazendo venda sem nota fiscal, recebendo dinheiro e pagando suas contas. Mas deixa aí na contabilidade porque eu não tenho como comprovar o dinheiro para ter pago essa conta. Então, na verdade, esse tipo de passivo não comprovado ou passivo inventado, fictício, para nós, é a situação de venda sem nota fiscal, também presunção de caixa 2. Entrada de mercadoria ou bem não registrado. Você chegou na empresa, está lá um baita de um trator, chegou numa fazenda aqui na Bahia, um baita de um trator. Aí você fala assim, como é que vocês compraram esse trator? Há quanto tempo? Está parecendo novinho, tem até plástico no banco ali, né? Quanto tempo vocês compraram esse trator? Esse trator a gente comprou tem 5 meses. Então deixa eu ver a documentação do trator. O trator não está documentado. Você pagou um trator, sei lá, de R$500 mil, R$300 mil, um baita de um trator, um big trator, e a princípio você não tem documentação sobre ele, quer dizer, você comprou esse trator com que dinheiro? Caixa 2, né? Venda sem nota fiscal. Pagamentos que não foram registrados, já entendemos também. Por quê? Porque não tem como registrá-los, porque de alguma forma você vai demonstrar a venda sem nota. Valores das operações ou prestações declarados pelo contribuinte, menores do que os informados por instituições financeiras, por shopping centers. Que história é essa, Tudão? Nós temos a operação cartão vermelho, que é justamente aquela operação que é feita quando a Receita do Estado vai lá e fiscaliza as empresas e pega os dados das administradoras de cartão de débito e crédito. Então, tanto o administrador de cartão de débito e crédito, que são instituições financeiras, como o shopping center, tem que falar o movimento da empresa dentro do seu, né, dentro de cartão de crédito e débito. Vamos pegar o exemplo dos cartões. Então você tem lá um movimento de cartão de débito e crédito de R$100 mil e você declarou em nota fiscal que você vendeu só 30 mil. Esses 70 mil são vendas sem nota. O fiscal vai lá e lavra o auto de infração. Tudo bem? O fiscal da Receita do Estado da Bahia vai lá e lavra o auto de infração. Valores totais diários das operações ou prestações declarados pelo contribuinte como sendo recebidos por meio de cartão de crédito ou débito inferiores aos informados das respectivas administradoras. Então, olha só, é aquilo que eu falei, né? Você, a princípio, tem 100 mil de movimento naquele mês, só 30 mil de informação, então você vai ter que pagar sobre 70 mil o nosso ICMS. Tudo bem? Outra situação de presunção. São várias presunções que nós temos aqui no Estado, né? E elas todas podem cair na sua prova. Olha só, essa aqui tem tudo a ver com o agente tributário aqui da Bahia. Então, quando tem tudo a ver com o agente tributário aqui da Bahia, eu volto aqui na tua tela para falar com você. Agora, fica firme nesse propósito, que isso tem tudo a ver com a tua carreira e a tua profissão lá dentro. Tem tudo a ver com a prova dos senhores. E eu vou mostrar como a FGV gosta do aspecto temporal nas suas provas. Numa prova só, ele fez cair 3 questões de aspecto temporal. Não é possível, Tudão. Uma prova, 3 questões? Exatamente. Vamos mostrar isso para você. Olha lá. Falta de comprovação da saída da mercadoria do território estadual pelo proprietário, transportador, condutor do veículo, quando exigida, autoriza a presunção de que tenha ocorrido a sua comercialização no território baiano. Então é o seguinte, se você pegar uma determinada empresa, está lá verificando ela, uma microempresa, uma EPP, e ela diz que deu saída da mercadoria para outro estado, e você encontra a mercadoria dentro do próprio pátio da empresa, na verdade ela deu uma, entre aspas, uma fake saída, ela não comprova que efetivou a saída, a gente vai dizer que a saída se deu dentro do estado. Então, se você, por exemplo, pega um caminhão de uma microempresa e verifica que a mercadoria está sendo desembaraçada naquele lugar, você pega a nota fiscal, está dizendo que era para desembaraçar em outro estado, você fala assim, mas aqui na nota fiscal está dizendo que você tinha que entregar essa mercadoria lá no Rio de Janeiro, você está entregando aqui na Bahia, você é empresa da Bahia, essa operação é interna. Você teria que pagar 18% de ICMS. E não os 12% que você está alegando quando você manda para o ICMS lá para o Rio de Janeiro, que é a alíquota interestadual Bahia Rio de Janeiro. Então você está fazendo uma coisa errada. Então, se você não conseguir comprovar que a mercadoria saiu do seu território, do território baiano, é como se ela fosse vendida aqui no nosso território. Isso é muito interessante para questões de prova. Tudo bem? Existe uma presunção. Se não comprovar que saiu, é porque a operação é interna. Entendi, Tudão. Agora aquela situação que eu falei para você a respeito da importação. Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importado do exterior,
e essa entrega se der antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o faturador no momento da entrega, devendo então a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Olha só, então eu mudei a regra do momento do ocorrência do faturador na importação se a entrega se der antes do desembaraço. Mas como é isso, professor? Se a mercadoria ela entra e tem que ser desembaraçada, nem sempre. Nós temos alguns regimes aduaneiros especiais onde a mercadoria entra no território aduaneiro por uma zona primária, um porto ou aeroporto, ou um ponto de fronteira alfandegado. E ela vai até, por exemplo, um porto seco, dentro do território, dentro da zona secundária aqui do território aduaneiro. Então isso tudo é matéria de direito aduaneiro, que tem tudo a ver com a Receita Federal. E aí ela entra no território aduaneiro através de um regime aduaneiro especial, vai em trânsito aduaneiro, ou seja, com tributação suspensa, até chegar no porto seco, onde ela entrega ao destinatário. A própria empresa é o porto seco, dentro da empresa tem o porto seco, então a entrega se deu antes do desembaraço. Aí lá dentro ela é desembaraçada. O momento do faturador vai ser antecipado, vai ser no momento da entrega e não mais do desembaraço. O desembaraço vai acontecer depois. Você entendeu? É uma situação excepcional. Então, quando a entrega do bem ao destinatário final da importação se der antes do desembaraço, o momento da entrega é o momento do faturador. É uma exceção, guarda isso, é uma exceção na importação. Você guardou? Anotou? Fica firme nesse propósito para você entender e levar para a prova. Veja lá, parágrafo 7º. Tratando-se de operação declarada ao fisco pelo remetente através de um documento fiscal eletrônico. Então, você declarou que houve uma operação por uma nota fiscal eletrônica. Presume-se a entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário, caso este não se manifeste na forma em prazos regulamentares, lá no ajuste que trata da nota fiscal eletrônica, informando que a mercadoria descrita no documento fiscal eletrônico não foi por ele solicitada ou recebida. Ou seja, uma nota fiscal eletrônica, ela de um lado tem autorização de uso, onde o remetente pediu autorização e a Secretaria da Fazenda da Bahia autorizou ele a emitir a nota fiscal, e do outro lado, o destinatário vai fazer o seu aceite, dizendo que ele realmente fez a solicitação daquela mercadoria. Quando ela chegar, ele vai lá e informa, inclusive, que a mercadoria já realmente chegou da forma como ele pediu. Então, na realidade, esse aceite ele não é somente presumido. Na verdade, existe uma presunção de que se o contribuinte não falar nada, o aceite foi feito e a mercadoria realmente saiu de forma regular. E aí ele que se vire depois com as informações que ele deixou de prestar. Então, se realmente ele não pediu aquela mercadoria, ou se ele, de alguma forma, não tinha conhecimento daquela operação, ele tem que se manifestar. O destinatário tem que se manifestar. Tudo bem? Senão há uma presunção contra ele. A presunção, se ele não se manifestar, é de que realmente houve aquela emissão daquela mercadoria e aquela chegou até o destinatário. Tá bom? Última situação aqui no nosso artigo 4º, a respeito aí do nosso aspecto temporal. Falamos de várias coisas nessa aula, né? Interessante a aula tratando a respeito do aspecto temporal do faturador. Tratando-se dos segmentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, refino e processamento de petróleo e gás natural, distribuição de combustíveis e postos revendedores varejistas de combustíveis, consideram-se normais para a aferição do quantitativo do estoque de combustíveis os limites admissíveis de ganhos e perdas por produto, de acordo com índices técnicos admitidos pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. Então, os limites admissíveis de ganhos e perdas do produto. Ou seja, quando você transporta petróleo, derivado de petróleo, você tem uma perda. Seja por evaporação, seja através realmente de você, a princípio, fazer a mudança de um determinado meio de transporte para outro, navio, por exemplo, para o caminhão. E essas perdas são aquelas admitidas de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. Acima disso, pode ser uma venda sem nota fiscal. Essa é a desconfiança aqui do Estado. Tá legal? Então, professor, nós aprendemos várias situações aqui, entre elas, quando acontece faturador, saídas fictas ou presumidas e presunções legais aqui no nosso Estado. Essas três situações resumem o artigo 4º da nossa lei complementar. O artigo 4º da nossa lei estadual. Perdão, a lei estadual que a gente está estudando, a lei da Bahia, a 7.014. Agora eu vou fazer as três questões que caíram na prova da Cefaz Rondônia. Também prova feita pela Fundação Getúlio Vargas. Mas, professor, tem tanta matéria para os caras cobrarem de ICMS, eles cobraram 3 questões a respeito de aspecto temporal? Exatamente, eu achei assim extremamente interessante falar isso para você. Porque, tudo bem que foram 2 questões, agora eu vou falar para você, né? 2 questões foram na prova de técnico tributário, poxa, mas 2 questões, um monte de possibilidade, né?
e uma no agente fiscal. Quer dizer, parece-me que a banca FGV gosta do aspecto temporal do fato gerador. Vamos lá para a telinha? Então veja lá. Na entrega de uma mercadoria, eu mantive até as situações como estão na prova. A prova da GV, Cefim de Rondônia, técnico tributário. Na entrega de mercadoria importada do exterior, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento em que se dá, veja lá, letra A, desembaraço aduaneiro. Letra B, entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Letra C, saída da mercadoria do próprio exterior. Letra D, a aquisição da mercadoria ainda que a mercadoria não seja entregue corretamente. E letra E, entrega da declaração de importação, a ADI aparecendo aqui, né? Pelo estabelecimento do adquirente. Claro que aqui nós temos aqui a letra A, né? Qual que é o momento da ocorrência do fato gerador na importação no território nacional, inclusive na Bahia? Desembaraço aduaneiro. A exceção, essa é a entrega da mercadoria ao adquirente final da importação, for antes do desembaraço. Só tem essa exceção. Fora isso, desembaraço aduaneiro. Gabarito da questão, alternativa à letra A. Fechou? Mas, olha lá de novo, caiu outra questãozinha na prova dos senhores. Então vamos lá. Outra questão. Também na prova de técnico tributário, Cefim Rondônia. Em uma prestação de serviço de transporte, olha lá, transporte, iniciado no estado de Rondônia, deixei os estados aqui para a gente poder estudar. Finalizado no estado do Mato Grosso, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS. Um momento, olha só, considerando a prestação de serviço, no momento em que o veículo de transporte passar pelo município onde a prestação predominantemente for realizada, no momento da finalização da prestação de serviço de transporte interestadual no estado do Mato Grosso, que é o estado de destino, no momento em que o veículo de transporte atinge a metade do caminho, olha que beleza, em que o serviço de transporte está sendo prestado, no momento em que o veículo de transporte utilizado chegar à fronteira entre os dois estados, não é a metade do caminho, mas é a fronteira, é assim? Ou, simples, né? Letra E, gabarito da questão, no momento do início da prestação do serviço de transporte interestadual no estado de Rondônia. Então, a letra E é o gabarito da questão. Então, lembre-se, prestação de serviço de transporte. O momento do início da prestação de serviço ele é muito importante. Ele define, inclusive, para que estado é devido o tributo nessa prestação. Tudo bem? Então, guarda isso aí para levar para a prova. E, como eu falei para você, não deixo de cumprir. Terceira questão que caiu na prova da Cefim Rondônia, agora questão lá que caiu na prova de auditor fiscal de tributos estaduais, sobre a base de cálculo do imposto sobre serviços de mercadorias e prestação de serviços, imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, assinale a opção que apresenta duas assertivas corretas. Eu gostei desse tipo de questão porque é uma forma diferente da GV cobrar o sentido da questão. Aí ela fala sobre base de cálculo, mas na realidade, para mim, o importante aqui foi exatamente o momento do fato gerador. E a segunda completa o sentido da primeira. Veja lá. A base de cálculo será o valor da mercadoria na saída do estabelecimento do contribuinte, deduzindo-se os descontos e bônus ofertados ao cliente. Veja, base de cálculo a gente vai ver mais adiante que é valor da operação, não é valor de mercadoria. Valor de mercadoria compõe o valor da operação. Guarda isso. Base de cálculo CMS é valor da operação. Tudo que é custo, despesa, valor de mercadoria, IPI, frete, seguro, tudo entra nessa base de cálculo, salvo raríssimas exceções. A letra A está fora. Letra B. A base de cálculo será um montante desembolsado pelo usuário no caso de compra do cartão pré-pago de telefonia. Opa, o camarada foi lá e comprou um cartão. Quanto que ele pagou pelo cartão? Essa é a base de cálculo. Tá certo. Agora é só, olha só, caiu aqui, ó, aspecto temporal do fato gerador. Ocorre o fato gerador por ocasião do fornecimento desse cartão de crédito para ativação em telefone celular pré-pago. Ou seja, ele está fazendo uso de um cartão de crédito para poder gerar crédito para qualquer tipo de telefone, qualquer celular. Pois é, no momento do fornecimento desse cartão de créditos de celular, vai gerar fato gerador no nosso CMS. Aqui no nosso estado é exatamente isso. O fato gerador... Se você, a princípio, comprar um crédito via telefonia, eu quero um crédito para o meu cartão, eu quero um crédito para o meu celular, aquele crédito vai diretamente para o seu celular, aquilo ali é o momento do recebimento ou da ativação daqueles créditos, vai ser o fato gerador. Mas agora, se você comprar um cartão, uma fornecedora de cartão de crédito celular, você raspa lá e você consegue lá receber lá o código e usar no seu telefone pré-pago. Aquilo para nós, o momento do fornecimento é o fato gerador do imposto. Cai na prova da GV. Eles gostam dessa exceção e se eles gostam, nós adoramos. No nível de prova, nem mais, nem menos. Eu preciso que você mate esse tipo de questão. Você entende? Nem mais nem menos. Eu preciso que você mate esse tipo de questão.
Será o valor da máquina, objeto do arrendamento mercantil, importada por indústria nacional. Ocorre o faturador quando seu ingresso no país. Veja, máquina, objeto de arrendamento mercantil, valor da máquina, na idade, valor da operação, ou, no caso da importação, a gente tem um monte de base de cálculo aí que é bem diferente, a letra C está fora. Letra D, será o valor da operação de transporte interestadual de mercadoria. Valor da operação? Não. Se for previsto de transporte, é valor da prestação ou preço do serviço. Não prevalece nessa hipótese uma unidade de exportação. As demais letras, né, não podem, a gente nem vai explorar agora, porque elas estão mais relacionadas à base de cálculo, e isso a gente pode ver quando a gente for falar da base de cálculo. Não vai ficar nem tão bom a gente falar aqui agora, porque aí você ainda não sabe sobre a base de cálculo, a gente não estudou a base de cálculo. Mas eu achei muito interessante dessa questão, porque a letra B a gente mata com o conhecimento que a gente tem sobre aspecto temporal do fato gerador no serviço de comunicações, exceção à regra fornecimento de cartões telefônicos. Tudo bem? Com isso nós encerramos essa aula. Galera, eu espero que vocês tenham entendido o aspecto temporal do fato gerador de ICMS. Eu espero sinceramente que você esteja pronto e preparado para ir lá na sua prova de agente tributário do Estado da Bahia e arrancar a vaga. Nós vamos invadir o território da Bahia. Precisava falar isso para você com todo carinho, né? Batendo no coração forte de que você vai virar um agente tributário. Fiquem com Deus, um forte abraço do professor Tudão e até a próxima.